Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 16. E hoje o nosso tema será Deus odeia o pecador. Eu nem tinha tido a sacada, só depois que eu percebi o tema hoje pela manhã, que o Senhor ministrou ao meu coração, desses folclores popular, né, entre nós. Inclusive, essa frase, essa reflexão, que passou pela boca de todos nós, ou passa volta e meia, de que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. É uma máxima, sim ou não? Quem não já falou isso? Atire a primeira pedra. Eu mesmo já devo ter falado isso aí 1 bilhão de vezes. Mas me saltou. Onde que está o versículo que afirma que Deus abomina o pecado, mas continua amando o pecador, se pecado e pecador não podem ser desassociados? Por exemplo, quando Deus enviou o dilúvio lá no Antigo Testamento, Ele não aniquilou só o pecado, Ele aniquilou o pecado e o pecador. Quando Jesus Cristo voltar e julgar toda a carne, Ele não vai julgar pecado e demônios, Ele vai julgar seres humanos e vai lançar seres humanos no inferno. Então, eu sei que é forte, eu sei que se você tentar entender isso com as suas emoções, principalmente, você vai dizer, ai meu Deus, como pode? Eu acho que tem uns 2 domingos que eu perguntei isso. Se a Bíblia diz que Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso, que ser humano semelhante a mim e a você, mentirosos, corrompidos essencialmente, como disse o salmista, conseguirá contradizer um Deus santo e perfeito? Por exemplo, se Deus é justo, santo, bondoso, e nós não somos, como diante da verdade, diante dele, diante da plena santidade, a qual os anjos eternamente o adoram, poderá dizer que é injusto ele nos mandar para o inferno? Quem de nós ousará? E aqui a gente está incluindo as verdades conquistadas na cruz do Calvário, a justificação, o perdão dos nossos pecados, mas mesmo assim, tendo sido justificados pelo sangue de Jesus, quem dentre nós é o folgado que achará, diante da verdade que Deus é, que tem algum direito? Quem é maluco entre nós aqui? Sendo que o apóstolo Paulo, quando foi o homem mais santo de sua época, disse, eu tenho uma certeza, que Jesus Cristo se manifestou para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E naquele exato momento, sem dúvida de errar, ele era o homem mais santificado naquele tempo histórico. E ele não fala isso para depreciar a si mesmo, pelo contrário, ele fala isso para exaltar o Senhor. Considerando todas as verdades espirituais e teológicas de que o Senhor pagou o débito, de que o escrito de dívida foi cancelado, de que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quem de fato, verdadeiramente é santo, não se gloria disso. Só glorifica o Senhor. Então, é folclore, é poesia, é romance, é teologia emotiva. Hoje me saltou isso. Nós participamos de uma geração que criou 2 tipos teológicos, na minha análise, que é a teologia da cultura. Eu fui entender isso quando me marcaram numa postagem de um pastor do Sul. Parece ser um cara gente boa, é um cara fit, acho que é professor de educação física, ou é professor de crossfit, alguma coisa assim e tal. Cara bonito, uns 3 filhos, malhadão. É tipo assim, perfil aquele pastor do Justin Bieber que caiu recentemente, Carl Lentz, né? Bombadão, camisa gola V, calça vácuo, né? A geração dos pastores calça leg, mas parece ser um cara bem intencionado. E ali ele foi falar sobre a homossexualidade, dizendo, eu já lutei com isso, eu já chorei diante de Deus, e ali ele baixou toda a guarda bíblica teológica a partir das emoções
querer averiguar a verdade. E a verdade não é averiguada com as nossas emoções, e eu já passei por isso. Quem aqui não quer que o homossexual seja feliz? Eu cheguei e disse para um deles: olha, eu queria ser o primeiro a pregar, a declarar a plenos pulmões que homossexualidade não é pecado. Eu queria ser o primeiro, mas eu não posso. Por que eu não posso? Porque a ciência, a biologia, a Bíblia não me permitem. Mas se eu quero que você seja feliz, óbvio, mas para mim não existe felicidade sem obediência, sem um reconhecimento absoluto da verdade. Mas quando eu fui ver quem o pastor seguia, esse pastor que fez um textão, né? E o pessoal, isso é teologia da cultura, no qual você contextualiza tanto, se aproxima tanto do pecador, para, em nome do amor, ganhá-lo para o Evangelho, que você esquece do Evangelho e fica só com o pecador. Aí você tem que criar uma nova teologia para poder sustentar esse acolhimento. Mas onde está o perigo nisso? Você pode estar aceitando agora o que Jesus não vai aceitar eternamente. Esse é o perigo da gente reinventar tanto o diálogo com a cultura, que ficamos com a cultura, esquecemos o Evangelho e temos que criar nossa teologia para sustentar a pancada. E quando eu fui ver quem ele seguia, só um camarada capaz de afrontar toda essa teologia emocional dele, que era o Hernando Dias Lopes. O restante é só a geração dos pastores calça-vácuo mesmo, que não tem teologia nenhuma. E eu não falo isso para acusá-los ou diminuí-los ou exaltar a mim, mas não tem sustentabilidade numa pregação honesta do Evangelho sem base teológica. É o que eu sempre pergunto: para cada pastor vivo que você ouve, quantos pastores mortos você ouviu? Como você pode entender essa pregação que eu vou fazer hoje à noite, se você não lê um livro sequer, sobre teologia, sobre doutrina cristã? Não, mas você quer ir para o culto para sentir Deus, ter uma experiência, ouvir uma profecia, ter um bom lugar para levar o seu filho? É por isso que a gente chegou nesse desastre social, que somos grandes como igreja evangélica, porém pequenos em santidade, verdade e transformação da nossa vida e transformação do que pregamos ao mundo. Aí está lá um monte de pastor gostosinho, entendeu? Porque olha só, o que é teologia da cultura? É pastor tatuado, é pastor bombado, é pastor que não sobe no púlpito mais com Bíblia, porque é arcaico, é tudo tecnológico, é tudo uau! É mais um show do que uma exposição da verdade. Aí não tem sustentabilidade. Aí a gente quer fazer uma abordagem óbvia do que está escrito, e as pessoas falam: ai meu Deus, como assim Deus odeia o pecador? Oxi, eu que pergunto. Aí elas perguntam: onde que está que Deus odeia o pecador? Não, calma aí, eu vou bombardear você de versículo até o final do culto. A pergunta é: onde está que Deus ama o pecador e odeia o pecado? Eu quero esse versículo. Não, mas João 3,16. Não, mas vá até o último versículo. Vá até o 36, que é o último versículo desse capítulo 3, para a gente se aprofundar mais. Então falta a Bíblia. Eu não estou nem requisitando, irmão, que a gente se aprofunde em teologia, não. Tem uns teólogos pastores que não são teólogos casca grossa em si, que vai ter uma densidade intelectual no que dizem, que vai ser difícil para a maioria de nós entender. Mas pastores teólogos que humanizam de alguma maneira a teologia, que é de fácil compreensão. Qual livro a gente leu na vida? Aqui mesmo no Brasil, nem vamos longe. Será que a gente leu um Hernando Dias Lopes? Será que a gente leu um Augusto Nicodemo? Será que a gente leu um Antônio Carlos Costa?
Só para ter noção básica da verdade. Não, mas a gente quer compreender essa verdade com as emoções. Irmão, isso é tão caótico que isso nos leva a sentir que o Deus do Antigo e do Novo Testamento não são a mesma pessoa. Isso acabou com a qualidade da nossa fé. Essa teologia da cultura, onde contextualiza. Outro dia eu falo, meu Deus, o que está acontecendo com a gente? Mandaram para mim um vídeo de um grupo de funkeiros, dançarinos funkeiros, né? Não funkeiros cantores. E um culto. E um pastor, num momento como esse, dizendo, agora eu quero trazer a oportunidade para o... Aí sobe um monte de camarada vivendo em pecado, sem glorificar a Deus, para fazer o passinho do abençoado no culto. Desfile de moda dentro da igreja. Um monte de coisa. Teologia da cultura. Vamos tentar criar uma estratégia para pegar o homem pecador. Deixa eu falar um negócio para você. Todo homem pecador quer que você negue a verdade. Todo homem que está em pecado quer a mensagem do evangelho customizada. E o cara mó famoso no Instagram. Olha, meu grupo foi chamado por um pastor para... E Paulo revirando no túmulo assim, ó, dizendo, meu Deus. O que está acontecendo com a gente? Não pode não, pastor? Culto não, gente. Culto é para Deus. Evangelismo, sim. Vai lá na praça, leva o povo para dançar, leva o violão, faz o que você quiser, lá na rua. Culto é para Deus. Ah, esse culto foi bom. Não, não é para você não, moço. É para Deus e para a pregação da verdade. Não é para a gente se sentir bem num culto. É para que Deus seja honrado e o pecador confrontado e convidado a um novo estilo de vida. Não é para se sentir bem com um culto. Mas por que para nós é de difícil assimilação? Deus odeia o pecador. Porque essa pregação da teologia emotiva, então a gente vê os pregadores aí... Quantos? Eu não vou citar para você não achar que eu estou de birra com os pastores. Mas assim, ó, eu posso citar 10 que eu já ouvi dizendo, você não é o que você faz. Você é o centro. Tem pastores aqui em Brasília que tem programa na TV dizendo, você é o show. Ah, tá bom que você é o show. Tá bom que você é o centro. Onde? Aí fica difícil assimilar. Uma pregação honesta do Evangelho. Olha, você não é o que você faz. Olha, Deus te ama independente do que você fez. Olha, para piorar, Deus te ama como você é. Meu Deus, se você acredita nisso, desista disso hoje. Porque o apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos de Jesus, eu posso afirmar assim, disse que nós somos, por natureza, filhos da ira e inimigos de Deus. É o que nós somos. Então, se Deus nos ama como somos, o que somos é inimizade a Ele. Se permanecemos do jeito que somos e Ele volta, perdeu. Não, Ele não te ama como você é. Ele pode até te amar independente de como você está. Mas o amor dele é doutrinal. Ele te faz um convite dizendo, sai daí. Para de pensar assim. Vem para cá. Como? Como, gente?
Olha, você não é o que você faz. Padeiro faz pão. Motorista dirige. Jogador joga, cantor canta. Artista faz arte. Mas você não é o que você faz, dizem os pregadores da teologia emotiva. Ai, aleluia, eu traí a minha esposa, mas eu fui no culto hoje e o pastor Anderson disse que eu não sou o que eu faço. Aleluia. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. É o que está escrito na minha Bíblia. Eu não sei o que está escrito na sua. Então assim, a gente entende o negócio. Pouco importa o que o pregador diz, se aquilo que ele diz não está escrito. Não adianta o pastor Anderson criar um ambiente para te acolher, porque deixa eu falar um negócio pra você. Eu sou pastor, o pastor gosta de grana, por isso o pastor não fala a verdade. Posso ouvir um amém? Amém. Misericórdia, né? Mas é a verdade. Por que nós pastores não queremos pregar a verdade? Porque a verdade quebra o lucro. O cara ou a mulher está fazendo errado, vivendo errado, destruindo a vida dele, dela, da família. Aí o pregador, porque percebeu que você é um bom dizimista, diz: mas calma, você não é o que você faz. E Deus querendo pegar, o salmista diz que o Senhor está afiando o arco dele contra o pecador. E o pregador está dizendo: você não é o que você faz. E Deus dizendo: eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. E o pregador enganando você que Deus não vai te pegar. Essa é a boa nova do Evangelho, gente. A boa nova do Evangelho, o que é? Deus odeia o pecador. Essa é a boa nova do Evangelho. E aquilo que Ele quer que você pague, Ele se tornou a providência no seu lugar. Ele se tornou o pagador do que você deve. Você não está entendendo o que é Evangelho, irmão. Esse é o desespero da graça. Essa é a maravilha da graça. Esse é o impacto. Alguém perguntou no Instagram: como Deus pode odiar quem Ele quer perto? Mas aquele que entendeu o Evangelho só está perto porque entende o quão abominável, no bom sentido, é a majestade de Deus. Como se colocar diante desse Deus santo, perfeito, criador do mundo, no qual as suas criaturas se rebelou contra a sua santidade, e esse encontro não ser de amizade. Sendo que Paulo disse: olha, existe um muro de inimizade que nos separa de Deus, e Jesus quebrou o muro da inimizade. Jesus quebrou o muro da inimizade. A pergunta é se você honra o que Jesus fez. Se você não honra e não vive o que Jesus fez, o encontro não é agradável. É aqui que está o impacto da graça. Quem entendeu o Evangelho fica maravilhado por causa disso. O que eu devo fui pago. Eu não consigo pagar o que eu devo e foi pago. Eu não consigo satisfazer a Deus e Jesus satisfez a Deus. Por isso que o salmista disse: beija o filho para que o pai não se irrite. Honra o filho. Se não quer ver Deus pegar ninguém, honrem o filho dele, beijem o filho. Beijem o filho de Deus para que ele não se irrite. Amém, amém. Aí o comentário assim: mas 1 de João, capítulo 1, dizendo: aquele que diz que não tem pecado faz dele mentiroso. Na mesma carta, João deve ser bipolar. Porque na mesma carta, no capítulo 1 que ele diz: aquele que diz não tem pecado faz de Deus mentiroso, diz no capítulo 3 da mesma carta que aquele que vive no pecado nunca viu a Deus e nem conheceu a Deus. E agora, José? O nosso problema, irmão, é que a gente vive contextualizado demais. A minha igreja é relevante. Ou vive emocionado demais. Deus me ama. Esse Deus te ama não está levando em conta a gravidade do que você faz?
o nosso problema é que nós amenizamos muito a natureza humana. Nós cantamos a música do Criolo lá, né? O nosso poeta moderno, que o homem não é mau, só está perdido. Mas o Evangelho diz o contrário, o homem é mau. Corrompido essencialmente em toda a sua natureza. Inimigo de Deus, incapaz de fazer o bem. O apóstolo Paulo disse, toda vez que eu tento fazer o bem, o mal se faz presente. E a única solução, está lá no texto que ele diz, a única solução viável é Jesus. Jesus é o solucionador disso. Então, não existe divórcio entre aquilo que você faz e aquilo que você é. Na verdade, você é aquilo que você faz. Você é o que você faz. Então não romantize a natureza humana caída como se o homem fosse um inocente perdido, carente do amor de Deus. E por que eu pedi para você abrir em Apocalipse 16? Para você ver o nível da maldade e da corrupção humana. Está escrito, verso 1. Então ouvi uma poderosa voz que vinha do templo, dizendo aos 7 anjos, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da fúria de Deus. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu sou da linha escatológica amilenista. Então é assunto para outra pregação. Não haverá na minha linha de raciocínio teológico milênio literal. O milênio é a história da humanidade. O milênio já está em curso. Então no meu entendimento teológico, Apocalipse não vai acontecer. Apocalipse já está acontecendo ao longo da história, tá bom? Vamos lá. O primeiro anjo saiu do templo e derramou sua taça sobre a terra, e se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua estátua. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue, como de um cadáver, e morreram todas as criaturas do mar. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e fontes, que se transformaram em sangue, e ouviu o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer, tu és justo, ó santo, que és e que eras, pois enviastes estes julgamentos, pois eles derramaram o sangue do teu povo e dos teus profetas, tu lhe deste sangue para beber, é justa a retribuição. E ouvi uma voz que vinha do altar a dizer, sim, Senhor, o Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, que com seu fogo fez queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus que tinha controle sobre essas pragas. E não se arrependeram nem deram glória a Deus. Parêntese. Os pregadores fofinhos dizem que Deus não tem controle sobre nada. Tem pregadores tão fofinhos dizendo que Deus se abstém do conhecimento do futuro para não se frustrar. Aí aqui o apóstolo do Cordeiro está dizendo, Deus, o nosso Deus de amor, tem controle sobre as pragas. Aí perguntam para mim, pastor, coronavírus, Deus tem controle. Não é o diabo não, o diabo tem controle de nada. O pouco controle que ele tem sobre alguma coisa é permissão de Deus, porque ele é criatura de Deus como eu e você. Simples assim. O diabo tem dono e tem coleira. Opa! Só faz o que é permitido ser feito. Sabe para mim o que é o pânico do Evangelho? Por isso que eu amo o Senhor, o reverencio e prefiro morrer a viver uma vida que não glorifique a Ele. É o oposto do texto bíblico. Se Deus é por nós, quem será contra? Mas se Deus for contra nós, quem poderá ser por nós?
É aqui que eu não quero, irmão, brincar com a verdade. É aqui que eu não quero brincar com Deus. Porque se Deus for meu opositor, o que poderá me fazer o homem? Quem me socorrerá? Se Deus é aquele que resiste, imagina, Deus chama seu servo dizendo, liberta o meu povo da escravidão do Egito. Já endureci o coração do faraó. Você está maluco? Ou você pegar Romanos 1 dizendo, e Deus os abandonou a uma disposição mental reprovável. Pode viver a mentira, pode recortar a minha palavra, pode blasfemar contra mim, eu te abandonei mentalmente. Já não existe mais para ti a possibilidade de arrependimento. Porque arrependimento, primeiro, é uma ação intelectual. É um toque de Deus no intelecto, na vontade, no pensamento humano. E Paulo disse em Romanos 1 que existe a possibilidade de Deus abandonar alguns de nós. O escritor de Hebreus, que eu penso que é Paulo, disse também que algum tipo de crente é impossível chamá-lo de novo ao arrependimento. Depois que eles experimentaram todo o favor de Deus, todo o poder de Deus, toda a graça do Espírito Santo, e mais uma vez pecaram, o escritor de Hebreus diz que eles expuseram Jesus ao ridículo público, e é impossível chamar esse tipo de crente ao arrependimento, está lá no texto. Apocalipse capítulo 11, se não me falha a memória, um dos versos diz que os anjos, enquanto adoravam o Senhor, como adoravam aqui em Apocalipse 16, adorando ao Senhor, uma das exclamações de sua adoração foi, chegou a hora, Senhor, de tu destruíres os destruidores da terra. Por isso, ainda não cheguei, eu estou jogando o fundamento para você entender o final do raciocínio bíblico e teológico. Ninguém pode ser divorciado das suas ações. Apocalipse também, João afirmou que os santos de Deus estavam vestidos de branco, de linho puro e finíssimo branco. E João perguntou ao anjo, por que aquela roupa? Por que aquele linho finíssimo? E o anjo respondeu a João dizendo, o linho finíssimo são os atos de justiça do povo de Deus. Então olha só, o bem que você pratica hoje e o evangelho que você vive hoje costura a roupa que você vestirá na eternidade. Na eternidade você, irmão, existe meritocracia no reino de Deus. A gente que está, existe maior e menor no reino de Deus. Jesus Cristo disse, olha, se você tirar da minha palavra uma vírgula, um tio, você será considerado menor no reino de Deus. Ou seja, se existe menor, existe maior. Cada um, Paulo disse, será recompensado diante de Deus pelo mal e pelo bem que praticou. Você não pode ser divorciado do que você faz. O que você faz de bom te vestirá na eternidade. A Bíblia fala de galardão, coroa de glória, recompensa, diz Pedro, recompensa aos pastores, diz Pedro, se os pastores forem verdadeiros pastores. Então o bem que a gente faz está construindo recompensas e vestimentas eternas. E o mal? Como podemos ser dissociados de nossas ações, boas ou más? Porque olha só, se o pecador não responde junto ao seu pecado, a gente tem que falar como uma irmã foi semana passada na minha postagem, dizendo, mas a gente tem que orar pelos maridos para que os demônios saiam deles. Porque é isso que a gente acha, foi isso que foi ensinado a nós. Não ensinaram Bíblia a nós, não ensinaram teologia bíblica a nós. O que ensinaram a nós? Que toda safadeza que nós praticamos é responsabilidade dos demônios. Que a mulher, quando trai o marido, é o diabo. Que quando o marido bate na mulher, é o diabo. Ou seja, ninguém responde por nada diante de Deus, é o mal. É a Jezabel, é a pombagira, é o Zé Pilintra. A Bíblia diz que a embriaguez é fruto da carne. Ora pelo meu parente, ele está preso no álcool. Não oro não. A Bíblia diz que é fruto da carne.
E a única maneira de ser livre do fruto da carne é viver no fruto do Espírito. Então é decisão moral e espiritual do sujeito. Não tem oração que resolva falta de caráter. Mas a gente prefere ficar refém da teologia emotiva. Ai, meu Deus, não resolve. É a mesma coisa orar por casamento, não resolve, a Bíblia já foi clara. Mulheres, submetam-se aos maridos como ao Senhor. Maridos, amem as mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pedro escreve dizendo, se o marido não responde à fé, que ele seja salvo sem palavra alguma por meio do procedimento piedoso de sua mulher. Maridos, vivam a vida comum do lar, ou seja, cuida do filho, troca a fralda, lava a louça, não cai o pingolim. Aí todo mundo quer orar sem obedecer. Que é mais fácil, né? O Anderson trai a Keila. Vamos orar. Aí o diabo sai. Agora sim. Imagina, que doideira. Ora pelo meu marido, ele não veio no culto, ele foi para a casa da amante. Aí aqui eu vou, né? Qual o nome dele? É Teobaldo. Oh Deus! Encontre agora o Teobaldo, eu quebro as... Crente gosta de um show. Crente gosta de um espetáculo. Aí imagina o Teobaldo lá, ó, na Filomena, ó, e a Cremilda aqui com o pastor orando. Vamos fazer uma oração forte. Se tiver 318, melhor ainda. Se tiver corrente de sal, o cajado de Abraão, a água santa, toma aqui a água. Aí o Teobaldo lá na hora saiu de cima da Cremilda. É isso que crente gosta. Crente gosta desse tipo de espetáculo. Agora a pergunta é, e a Bíblia? E o que está escrito? Quem quer viver? Quem quer obedecer? Quem quer seguir? Para eu entrar direto no tema, o ponto é, você não pode interpretar Deus a partir das limitações humanas. Então, quando eu sempre prego sobre ira de Deus, eu ensino isso. Não tenta compreender, não tenta equacionar tua ira com a ira de Deus. Tua bondade com a bondade de Deus. Tua justiça com a justiça de Deus. Deus odeia o pecador. Aí, automaticamente, você já mensura a palavra ódio de Deus com o teu ódio. Aí não tem como compreender o que a gente está dizendo. O primeiro ponto importante é justamente isso, porque quando a gente vai ensinar sobre ira de Deus e sobre o ódio de Deus, que são as palavras no original, eu vou abrir os textos originais, tá? Grego e hebraico, a palavra é ódio mesmo. Só para abalar as suas emoções. Mas não tem como você fazer isso com as suas emoções, não tem como você mensurar isso a partir do seu próprio sentimento. O que eu sempre tento ensinar a vocês, diante de Deus, absolutamente tudo deixa de ser pejorativo. Em Deus e diante de Deus, tudo é adjetivo. Ira. Imagina, Deus está irado e não deixar de ser perfeito. Deus odiar e não deixar de ser perfeito. Ninguém conseguirá, somente Ele. Então não tenta alcançar o nível de raciocínio, de ensinos brutais como esse com as emoções. Vai para a esfera da contemplação, do reconhecimento da plenitude do caráter de Deus. Não existe nada imperfeito diante de Deus. Pastor, você pergunta, Deus criou o mal? Automaticamente você é pejorativo nessa pergunta. Mas vamos responder, sim, Deus criou o mal, sem deixar de ser perfeito e deixar de ser santo. Com a cabeça de Adão, tu não alcança. Mas se tu tentar alcançar o raciocínio da mente de Paulo, olha, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, quem somos nós?
vaso de barro para contestar o oleiro. E ele está acessando esse lugar de perfeição. Quem somos nós para tentar mensurar a escolha de Deus com a nossa, o sentimento de Deus com o nosso? A Bíblia diz: o Espírito de Deus arde em ciúme. Mas será que é o ciúme da Cremilda com o Francisvaldo? O ciúme do barraco? O ciúme da violência? O ciúme da agressão? Será que podemos mensurar o nosso ciúme com o ciúme de um Deus santo e perfeito? Será que temos a ousadia de igualar o nosso sentimento com o sentimento de um Deus santo e perfeito? Então não tenta analisar a palavra ira ou a palavra ódio em Deus a partir daquilo que você é e a partir daquilo que você sente. Extremamente limitado. Apocalipse 16 nós lemos. Por exemplo, diz que o sol queimou os seres humanos. Na percepção milenista que o milênio já está em curso, Apocalipse já está acontecendo, a gente pega o aquecimento global, a gente pega os sinais dos tempos, os sinais da natureza. Cada dia a natureza se expressando de uma maneira que nunca se expressou. E isso pode ser o start das iras de Deus. Mas o texto diz que os homens viam os sinais, mas mantinham o coração duro e continuavam o quê? Blasfemar contra Deus. Ou seja, ninguém é inocente, lindão. Olha aí, como nós poderíamos ter mudado de 2020 para 2021? Reconhecendo ou lendo os sinais do tempo. Ou como disse John Stott, ouvindo o Espírito e ouvindo o mundo. Vendo os sinais dos tempos, indo para a Bíblia e quebrantando o coração. Quantos de nós não deveriam ter abandonado a mentira de um ano para outro, vendo os sinais de Deus? Inclusive com esse vírus aí. Ah, mas pastor, se foi um vírus criado. Irmão, seja o que for, nada está fora do controle de Deus. Quer esse vírus tenha nascido de uma doideira, como dizem aí as conspirações, que um chinês comeu um morcego, quer... Vamos falar de conspiração gospel, que a gente gosta também, né? A China adora um vírus. Os 5 grandes vírus dos últimos 25 anos, se a gente prestar atenção, veio de lá. E a China adora ser comunista, mas usando o capitalismo para ser comunista. Então é uma das maiores compradores de dólar do mundo. Então se abala o mundo, compra o dólar, porque vai lá para baixo, a economia se refaz, você vende o dólar e você vende comunismo, tendo a força do capitalismo para fazer aquele negócio acontecer. Conspirações evangélicas, tá? Quer venha de uma doideira como essa, quer seja fruto de laboratório, o próprio enlouquecimento. Calvino disse, eu acho que é no volume 4 das Institutas, que o mau líder é a ira de Deus contra um povo. Hitler está debaixo da providência divina contra alguém. Pastor Anderson, chore o tanto que você quiser, meu amigo. Bolsonaro é vontade de Deus, pastor Anderson, para abençoar alguém e amaldiçoar alguém. Lula é a vontade de Deus, pastor Anderson, para abençoar alguém e amaldiçoar alguém. Nada, absolutamente, está fora do controle soberano de Deus. Sempre o que Deus faz, abençoa uns, confronta outros. Mas a gente prefere compreender os tempos com as emoções. Eu prefiro me humilhar e dizer, está chegando, está chegando. Quando as pessoas perguntam, e aí, pastor Anderson, irmão, a conversa lá em casa já é às claras. Está todo mundo pronto para morrer lá em casa. E a cada sinal, aí que a gente maranata mesmo. Se Jesus estava voltando há 2000 anos, irmão, está mais perto do que nunca, né? Se Paulo dizia em quase todas as suas cartas, o Senhor está voltando. Imagina, 2000 anos se passam. Jesus está mais perto hoje do que estava há 2000 anos. Eu não quero compreender o Evangelho, nem o mundo, nem os sinais dos tempos com as emoções. Amando as coisas que Deus não ama. Não, eu quero estar pronto, eu quero estar preparado.
Então, as pessoas vendo os sinais, João disse em Apocalipse, não deixavam de insultar e blasfemar a Deus. Irmão, eu postei isso. Lamentavelmente, Covid-19 matou mais de 2 milhões de pessoas no mundo. Mas quem vai pagar o boleto de mais de 50 milhões de abortos por ano no mundo? Tu acha mesmo? A Bíblia diz lá em Hebreus que o sangue de Abel clamava a Deus por justiça. E o escritor disse, existe um sangue mais eloquente que o de Abel, que é o de sangue de Cristo. Mas olha só, há um débito, irmão. Abel morreu, um boleto se abriu, alguém vai ter que pagar. 50 milhões de crianças não nascidas são exterminadas por ano. Aí você vem com essa conversa que Deus não odeia o pecador, odeia o pecado. Eu postei isso, Terceira Guerra Mundial, as feministas quase derrubam minha rede social. Olha, Deus perdoa uma mulher que abortou, mas Deus não perdoará uma abortista. Deus perdoa e perdoará sempre uma mulher que cometeu aborto. Mas Deus não perdoará uma mulher que prega aborto. 50 milhões de vidas não nascidas por ano. Multiplica isso aí pela história da humanidade. E para de poesia, coloca os pés no chão da vida. Não podemos analisar as coisas com a equação emocional. Os homens viram a verdade e continuaram a blasfemar contra Deus. A gente vai correr pela Bíblia hoje, eu disse, né? Efésios 2, abre lá. Efésios capítulo 2. Do verso 1 ao 4. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais, mas Deus, que é tão rico em misericórdia, nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais. Paulo expõe essa verdade, estabelecendo o que Jesus fez na cruz e contando que nós estamos vivendo o que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Mas ele aborda essa verdade dizendo que nós somos, por natureza, filhos e merecedores da ira. A palavra usada, deixa eu abrir aqui. É a palavra grega orge, O-R-G-E. Talvez seja a mesma palavra de João 3,36 que eu vou abrir daqui a pouco. A palavra, o sentido original dela é raiva, disposição natural ao mal, movimento ou agitação da alma.
impulso, desejo, qualquer emoção violenta, raiva, ira, indignação, uma raiva exibida num ato de punição. Paulo está dizendo que nós, sem a intervenção de Cristo, somos, por natureza, filhos dessa desobediência e filhos dessa ira. Sem Jesus, né, pastor Anderson? Sem Jesus. E não adianta ser evangélico. É aqui que está o colapso. Porque não nos ensinaram a verdade, talvez a gente ainda seja de mentira, mesmo frequentando igreja. É aqui que está o problema. Pastor, perde-se salvação? Eu respondi, sim e não, porque eu não sei com quem eu estou falando. Por isso que João, na sua epístola, também não sabe com quem está falando. Na família de Deus está imiscuída a mentira e os mentirosos. Então, ele escreve o primeiro capítulo dizendo, filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, lembrem-se que vocês têm um advogado diante do Pai para interceder por vós. Aquele que diz que não tem pecado faz dele um mentiroso. Ele não sabe com quem ele está falando. Se é um crente verdadeiro, um crente falso. A igreja cristã do primeiro século era dominada pelos gnósticos, a ciência do saber, e a gnose, o gnóstico, não reconhecia que a matéria era boa. Por isso que o texto ele diz, aquele espírito que não confessar que Jesus veio em carne. Então não é para, quando a pessoa está endemoniada, você perguntar, Jesus veio em carne? Sim, não é sobre isso. Ele está falando sobre filosofia, intelecto. Se a falácia dessa pessoa diz que Jesus não vem em carne, esse é o espírito do anticristo. Ele vem em carne sim para pagar o nosso débito. Porque o gnóstico dizia, esse negócio de arrependimento, esse negócio de novo nascimento, como assim? Deus não pode ter se materializado, a matéria é má. Se Jesus não morreu, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem arrependimento. Aí João já chega com Hadouken dizendo, se você diz que não tem pecado, você faz dele um mentiroso, porque ele morreu porque o pecado existe. Mas no mesmo livro, no capítulo 3, se você chegar em casa e abrir, ele vai perguntar, ou ele vai afirmar, aquele que vive no pecado. Ou seja, no 1 ele diz que o Senhor tira o pecado. E no 3 ele diz, se permanece em pecado, não viu o Senhor, e nem conhece o Senhor. Efésios 2, do 1 ao 4, Paulo afirma que nós somos, por natureza, filhos da ira, a não ser que Jesus intervenha. Esse é o nosso DNA, isso é o que somos sem Jesus. E o perigo é que nós podemos estar sendo evangélicos, ainda acumulando ira. Lembrei, 1 Coríntios 11, texto da ceia, qual é a reclamação de Paulo? Por isso que ele diz, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Ele diz, entre vocês, há quem esteja enfermo, há quem durma. Então ele pede uma reflexão, não é do pecado da semana, como nós sempre ensinamos aqui. Ele está perguntando sobre o pecado da existência. Pelo tempo decorrido, você já deveria ter uma outra prática cristã. Ele diz, quando vocês se reúnem para celebrar a minha ceia, há quem se embriague, há quem passe fome. E o que ele está querendo acessar? Se vocês fossem verdadeiramente nascidos de novo, a primeira coisa que vocês fariam quando ceiassem é colocar na mesa quem não tem o que comer. Mas eu fiquei sabendo que tem gente embriagada e gente passando fome, e eu falo isso para envergonhar vocês. Ele diz no texto, vocês se reúnem para pior, vocês vão para um culto ruim e sai pior do que vocês entraram. Ou seja, há uma associação, Paulo requisitou isso, há uma associação entre o crente e o comportamento. A obra não salva, mas a obra é a evidência que eu sou salvo. O que ele está reclamando em 1 Coríntios 11? Não tem como você ser um crente sem atitude de crente. E a atitude de crente é botar a mesa para quem não tem, se você tem.
É dar de comer ao outro, é dar privilégio ao outro, é considerar o outro superior a você. Se o santo não pode ser desassociado da santidade, o pecador não pode ser desassociado do pecado. Deus ama o santo e a santidade. Deus odeia o pecado e o pecador, porque um é irmão do outro. Um está interligado ao outro, gente. Se você... Olha só, e o que eu quero dizer com isso? Quando a Bíblia diz que você... Isso aqui é maravilhoso. Eu fui mexer no carro hoje e saltou no meu coração. Se você é crente e se considera pecador, a mensuração sobre ti não é a mesma que o ímpio. Ou seja, você é um pecador top. Assim, cada um de nós vai decidir. Eu não quero ser chamado de pecador, eu quero ser chamado de santo. A Bíblia assim afirma. Mas tem gente que diz, não quero, meu Deus, aleluia. Não, sou pecador. Mas ser um pecador top, irmão. Se você puxar para si esse crachá, eu sou um pecador, lembre-se de mim. Deus, ao olhar para você, não está definindo você como pecador como define um homem ímpio sem ele. Ou seja, Jesus fez alguma diferença na sua vida. Você não é um pecador comum. Ao mesmo tempo que se eu me reconheço como um santo de Deus, isso não pode gerar em mim orgulho. Amém. O Anderson é santo. O Anderson não pode se reconhecer acima dos homens. O Anderson é crente e diz que é pecador. O Anderson também não pode se igualar ao homem sem Deus. Você está entendendo esse paradoxo? Uma coisa está interligada à outra. Deus vai cobrar de ti a partir daquilo que Ele fez por ti na cruz do Calvário. Ele consumou a obra, irmão. Ele venceu o pecado. Ele aniquilou o teu débito. Ele vai cobrar de ti a partir daquilo que Ele fez. Ele só vai cobrar de você se te deu ferramentas para você viver o que Ele conquistou. Não tem como você ser desassociado disso. Se eu fui santificado, irmão, eu vou praticar obras de santidade. Se eu fui justificado, eu vou praticar obras de justiça. Se eu sou pecador, eu vou produzir pecado, irmão. Eu sou resultado da minha natureza. E se eu tenho uma nova natureza em Jesus, essa nova natureza vai produzir. É isso que eu estou dizendo a você. O pecador produz pecado, ele está junto com a sua prática. E quando o pecado dele for punido, não tem como ser punido sem ele ser junto com o seu pecado. É isso mesmo. Assim como o santificado. Olha só, os santos do Antigo Testamento parece que estão mais evoluídos que nós. Davi, vê se Davi fica nessa, eu sou um vermezinho de Jacó, eu não presto, eu não valo nada. Não, irmão, mesmo fazendo aquelas atrocidades, mesmo a família dele não sendo uma família referência, mesmo ele matando Urias, pegando Betseba, ele tinha uma clara distinção entre o homem sem Deus e o homem com Deus. Ele chamava o homem sem Deus de ímpio e chamava o homem de Deus de justo. O salmista, que adulterou e matou a mulher do caba, o marido da mulher. E quando você dá para Deus o débito e Deus rasga e lava você, a moral volta. Tipo assim, rapaz, não, você é pecador, mas eu sou um pecador top das galáxias, meu amigo. Deus está na minha vida. Oxe, que conversa que é essa? Então, o salmista, irmão, é claro, você pega os salmos e é claro para ele a distinção. Salmo 103, porque está abatida a minha alma. É Deus que perdoa todos os nossos pecados e iniquidades. Aleluia, aleluia. Ou seja, eu sou pecado, meu amigo. Não tira onda comigo, não. Deus já me perdoou, rasgou o que eu devia. Quem é você? Paulo não disse em Romanos? Quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor? Mas a diferença é, irmão, se é crente ou vagabundo. Que eu não estou falando de vagabundo não, irmão. Estou falando de crente. E crente, seus pecados são acompanhados de lágrima. Quando um crente para de chorar, um crente para de viver.
As lágrimas já são a atuação da graça de Deus na nossa vida. A gente peca com um luto, sabe? Que droga. Ou segundos depois que pecou, tipo, não, o que eu fiz? Isso é graça. Isso é o sinal prático, visível que você nasceu de novo. Qual o sinal visível que você nasceu de novo? Ninguém precisa convencer você que você pecou. Você já está dizendo, que dia eu vou para a fila para pagar meu boleto? Porque o Espírito de Deus habita em você e ele já, já sinalizou. Você fala, não, nem precisa torrar minha paciência. Já estou sofrendo pra caramba, já sei o que eu tenho que fazer e uma hora eu encaro meu pecado. Segunda Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 1. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destruidoras e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Mas eles já foram condenados há muito tempo, e a sua destruição não tardará. Parêntese. O texto está dizendo que a imoralidade desses homens serão julgadas, ou esses homens serão julgados? É um apóstolo de Jesus, tá? Senhor, não é o Anderson, nem o pastor Francisco. É um apóstolo do Senhor. Dizendo, a destruição desses homens não tardará. Não há divórcio entre o que você faz e o que você é. Pastor, mas a pergunta é, Deus ama? Sim, irmão, Deus ama. Mas o nosso problema é que a teologia das emoções definiram Deus só a partir de um atributo e negaram todos os seus outros atributos. O mesmo Deus que é amor é o mesmo Deus que é santo, é o mesmo Deus que é verdadeiro, que é puro, que é reto, que é justiça. Esse é o problema. Deus é amor? Óbvio. Você quer mais amor que esse? Você deve a alguém, e esse alguém olha para você sorrindo e diz, eu paguei. Dá um abraço. Esse para mim é o terror do Evangelho. Por que eu não posso decepcionar Deus? Porque Ele olha para mim dizendo, você tem como me pagar? Aí eu vou olhar chorando e dizer, não tenho como te pagar. Não precisa mais me pagar, eu já paguei. Dá um abraço. Isso que me enche de terror, de maravilha, de contemplação, de seriedade para encarar as coisas de Deus. Verso 4, pois Deus não poupou nem os anjos, parêntese 2. Se Deus não odeia pecado e pecador, o texto diz, o Senhor não poupou nem os anjos, ou seja, mais uma vez, não há divórcio entre aquilo que você faz e aquilo que você é. Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Poderia muito bem, né? Só punir o pecado dos anjos e não os anjos. Ele não poupou os anjos que pecaram. Não há divórcio entre uma coisa e outra. Ele os lançou no inferno. Está aqui no texto. Ele o lançou no inferno. Eu abri uma enquete há 2 meses. Deus lançará pessoas no inferno? Não, as pessoas que vão para lá em seu livre-arbítrio. Ô, gente, eu não acredito no Saci, não acredito no Papai Noel, nem acredito no Curupira. É Deus. Mais uma vez digo, se tentar compreender com as emoções, irmão,
não é porque Deus não tem prazer no que fará, que Ele não fará. É aqui que está um ponto de maturidade. Por exemplo, vamos trazer isso para a discussão política. Direitos humanos. Todo bandido é uma vítima da sociedade. É alguém querendo que a sociedade pague a dívida histórica. Beleza? E a discussão de porte de arma para um bom cidadão, aqui eu não vou entrar no mérito de gente louca. Eu estou entrando no mérito de gente sóbria. Eu não quero ter que usar uma arma, mas eu não quero que o Estado me impeça de usar, se necessário for. É aqui que está a discussão de gente madura. Eu não quero usar uma arma. Eu não quero ser um lunático com a arma na cintura por aí. Mas esse mesmo Estado que não contempla a proteção de toda a esfera social, não pode privar um cidadão aprovado psicologicamente, como um pagador de impostos, como um cidadão de bem, a ter o seu direito de defesa, se o Estado assim não vai fazer. Uma coisa é um maluco ter prazer em ficar igual um lunático, CPF cancelado, e ficar rindo da morte alheia. Outra coisa é um cidadão de bem que não por ato de violência, mas por um ato de autodefesa, autopreservação, preservação da sua família, dá um tiro em alguém. Sem prazer nenhum. Não é o prazer de ir contra o outro. É o dever de proteger o que está detrás de si. E aqui eu trago para a discussão espiritual que está sendo construída hoje. Não é o fato de Deus não ter prazer na morte do ímpio. Porque já vem, né? Mas está escrito, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não, mas o versículo está lá todo, moço. Não pode tirar só o que te agrada. O texto está escrito que Deus não se agrada na morte do ímpio? Tá. Mas continua a ler dizendo bem assim: Deus não se agrada na morte do ímpio e deseja, tipo, ó Israel, porque desejas morrer. Ou seja, se não arrepender, morre. Prazer ele não tem, mas se continuar, tem que ser feito. Como um Deus de amor vai punir ao inferno? Simplesmente porque Ele ama. A pergunta é quem Ele está amando ao separar verdade de mentira, joio e trigo. Mas Ele tem que fazer, porque se Ele não fizer, a perpetuação do mal continuará. O inferno é um ato de amor. A pergunta é direcionada para quem? E a resposta é para quem escolheu a vida, para quem escolheu a verdade. O meu filho soube responder essa pergunta, hoje está com 13, quando tinha 6. A gente estava discutindo escatologia, ele entrou no meio da conversa, eu dei uma bronca nele, porque eu disse, eu já ensinei que não deve se meter em conversa de adulto. Não é que vocês não estão sabendo o que é um inferno. E eu perguntei, você sabe o que é o inferno? 6 anos o Paulo disse, sei. E eu perguntei, o que é o inferno? E ele disse, o inferno é o lugar aqueles que não amam a Deus e nem a verdade. Assim, ó, quando o Flamengo estava bem, né? Vapo, 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 vapo. Simples assim, C.S. Lewis disse isso. Jesus volta. Mateus capítulo 25, bodes e ovelhas. C.S. Lewis disse, e Deus falará para um grupo. Aquilo que vocês viveram em vida se concretizará agora. Para as ovelhas, o Senhor dirá, vinde, amados do meu Pai, porque vocês viveram dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. E para os bodes, o Senhor dirá, seja feita a vossa vontade. Ou seja, em vida, quem viveu para a glória de Deus, viverá com Deus. Mas quem em vida viveu obstinadamente contra Deus, será obstinadamente contra Deus no fogo eterno. Então o inferno é quase o ato de um pai de família protegendo sua casa. Eu odeio o mal e tomei uma decisão sobre isso. E que decisão foi essa? Eu irei isolar todo o mal da minha casa, da minha família e dos meus filhos. Simples assim.
Quem quis o bem, seguiu o bem. Quem quis o mal, seguiu o mal. Onde que Deus é injusto nisso? Em dar para você o destino eterno que você escolheu em vida. Onde que está a injustiça? O problema é que o universalismo está crescendo. É uma heresia, uma falsa doutrina de que o amor vencerá. E no final, Deus salvará em nome do amor todos os seres humanos. Isso é mentira. Porque onde existe salvação de Deus, existirá conformidade ao caráter de Jesus. Só está salvo quem cresce em semelhança com Jesus em tudo. Vamos continuar? Verso 5. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. O mundo dos perversos. Ou seja, seres humanos foram definidos como perversos. Verso 6. Mais tarde condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinza, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ele ser um homem justo. Afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sob castigo até o dia de julgamento. Ele, particularmente, é severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. E continuando, Pedro diz que o dia do Senhor é o dia preparado para a destruição dos ímpios. Um dos maiores comentários que eu recebi quando eu publiquei o culto de hoje é: então Deus odeia todos nós. Ferrou, somos todos pecadores. Mas aqui eu já dei o plus para você, né? Por exemplo, somos tão diferenciados, e isso não pode gerar orgulho em nós, que Paulo, o apóstolo que escreveu 70% do Novo Testamento, não nos chamou de pecadores em nenhuma de suas abordagens bíblicas. Pelo contrário, lê tudo. Romanos é dele, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Efésios, Gálatas, Colossenses, Filipenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, tudo dele. Ou ele começa a carta, ou ele termina a carta, nos chamando de santos, santificados, justos ou justificados. E essa narrativa de que somos todos pecadores, pode perceber que é coisa de crente safado. Ninguém que está levando as coisas de Deus a sério não tem orgulho como um fariseu, mas está levando a sério. Mas os bagunceiros da casa de Deus vêm com essa conversa. Não julgueis, aquele que não tiver pecado, lá. Parece que só tem uma frase a Bíblia desse camarada. Romanos capítulo 5, verso 10, está escrito: se quando éramos inimigos de Deus, ou seja, a condição natural do ser humano é de inimizade contra Deus. Não esqueça isso, irmão, por favor. Todo ser humano é inimigo de Deus por natureza. Quem quebra a inimizade, como a gente vai ver aqui mais para frente, é Jesus. Romanos 5,10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Vida sacrificial e vida vivida. É assim que eu entendo o texto. Éramos inimigos, fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho, e agora reconciliados,
provamos a nossa salvação por meio da vida dele. A vida vivida e a vida sacrificada. Ele morreu por mim, me reconciliou e me justificou. Porque ele me tornou eu vivo. Então tudo que eu faço não é para eu ser, mas porque ele me fez ser, eu vivo, comprovando que me tornei. Eu vejo um monte de crente dando um monte de desculpa, mas a graça, irmão, não é condicionante, é amplificador. A graça não veio para você permanecer como você estava sem Jesus. A graça veio para possibilitar quem você não é. Colossenses, capítulo 1, verso 21 a 23. Antes, vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle santos. Tá outra versão na sua Bíblia, mais ou menos santo, crente safado, crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Não, tá aqui, ó. Ele os reconciliou para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tiago, capítulo 4, verso 4. Adúlteros. Olha que pregação maravilhosa. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, e quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então, como eu disse, não pense ira de Deus ou ódio de Deus de maneira pejorativa como o nosso, mas pense numa repelência. O amor de Deus é magnético. Os atributos de Deus são antimagnéticos. O amor de Deus diz, vinde a mim. Mas quando a gente vem e vê a proposta toda é antimagnética. Querer o amor de Deus, todo cabra safado quer. E a santidade de Deus, quem quer? Então, ao mesmo tempo que o Evangelho é magnético, irresistível, meu Deus, um Deus santo morreu por pecadores, aleluia. O convite do Evangelho é antimagnético. Jesus mandou calcular. Antes de entrar pela porta, calcula para não envergonhar no meio da construção. Porque vai ter custo. Vai ter que mudar, tem mudança. Tem arrependimento, tem metanoia, tem mudança de caminho, tem mudança de natureza, tem mudança de escolha, tem mudança de pensamento. Tudo que for bom, nobre, puro, ocupe. Então, pecado, o Evangelho agora considera em nossa nova natureza não apenas o que fazemos, mas também o que somos por dentro e o que pensamos. Aleluia. Inimigos de Deus, antipáticos a Deus. Então não pense apenas como uma ação ativa de Deus ser contra ti. Mas assim, Deus resiste. A Bíblia diz, por exemplo, tirando de contexto, Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Isso é ira, ódio, é resistência. Deus não quer que você se aproxime dele e ele não vai se aproximar de ti. É isso que define a nossa pregação de hoje. Não é Deus ser teu perseguidor, não é Deus ser teu acusador, mas Deus não está afim de você. Deus não quer papo contigo. Deus está irado porque não beijou o filho, porque o filho morreu por ti e mesmo sendo evangélico tu não honra o que ele fez. Deus não quer papo com você. Falando em Romanos, capítulo 1, verso 29,
tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, criadores, inimigos de Deus. Está no texto. Insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Se Paulo definiu o perfil de algumas pessoas, dando todos esses pejorativos a essa pessoa, e dentro deles é a inimizade com Deus, se Deus é tua resistência, irmão, tu só se aprofunda na maldade, nos atributos malignos que Deus não deseja para a tua vida. Efésios capítulo 2, verso 13 ao 16. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. O muro da inimizade. Ou seja, Deus está resistindo, Deus não está próximo. Havia uma resistência. Jesus quebra essa resistência. Ele anulou em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Pela cruz ele destruiu a inimizade, mas a inimizade existe. A ira de Deus existe. A resistência de Deus existe. Aqui eu vou entrar, para a gente encerrar, nos últimos 3 textos, objetivamente, que Deus fala que odeia o pecador. E por fim, eu só queria que a gente lesse o Evangelho de João, capítulo 3. Você abre lá? Evangelho de João 3,16. Deus ama, pastor, o pecador e abomina o pecado. O pessoal usa João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. O próprio texto 3,16 está ligado ao 17, que já resolveria a questão. Eu nem precisava ir para o último verso, 36, que eu vou ler agora. O texto 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. No 17 ele diz: Ele não deu o Filho para julgar o mundo. Quem crê no Filho está salvo. Quem não crê no Filho já está condenado. Ou seja, o fato de Deus amar no 16 não anulou que Deus está julgando no 17. Eu te dei a solução no 16. Não abraçou a solução, o 17 ele já concretiza o juízo. Eu não vim condenar. Eu vim solucionar. Mas aquele que resiste à solução já está condenado. Então, olha como é só falta de Bíblia. Mas a gente cheio de emoção não consegue discernir o que está à nossa frente. Coloca o 17 aí para mim, por favor. Está lá na nossa fuça. 17 e 18. Está lá na nossa cara. A gente ficou emocionalmente interligado ao 16. Ai, mas Deus amou o mundo de tal maneira. Não, mas o 17 e o 18 diz que quem não abraçou o 16 já está julgado.
Mas a gente quer fazer de um versículo a Bíblia toda, né? Esse é o nosso problema. Isso é o que eu chamo de teologia emotiva. Não, não pode. Ai, meu Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, e está no texto. Eu não vim te condenar, mas porque tu não quer que eu seja o pagador daquilo que tu não consegue pagar, agora tu vai ter que pagar. Eu não dei o meu filho para condenar o mundo. Mas aquele que não recebeu o meu filho já está condenado. E para piorar isso, vai para o 36, o verso 36, que é o último verso desse capítulo. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece, gente, olha, isso aqui é muito grave. Quem não obedece ao Filho, quem tem ao Filho tem a vida eterna. E ter o Filho não é ser evangélico, ter Bíblia e ir para a igreja. Ter o Filho, consequentemente, é viver nos passos da vida do Filho. Não é ter o Filho apenas como Salvador, é ter o Filho como Senhor. O Filho te salva em seu amor, mas Ele também controla a tua vida como Senhor. Tu não tem autonomia como crente. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aí a palavra ira, usada por João, é a palavra grega sane, S-A-N-E, que significa odiar. Ser odioso. Abominar. Ser inimigo. Ser odiado. Aquele que odeia. Aquele que não recebe o Filho, sobre ele permanece a raiva de Deus. Mais uma vez, mensura isso no adjetivo e não no pejorativo. Deus está bolado, no bom português de rua. Deus está bolado, como diz meu filho, né? Já está todo para frente. Deus está pistola, irmão. Deus nos ama demais. Está pistola. Porque imagina, irmão, você não tem noção do dano. Já pegou Gênesis 1 e chorou? Toda vez que eu quero refazer minha fé, Gênesis 1, do verso 1 até o verso 31. E Deus disse, e Deus fez, e Deus formou. O último verso, o penúltimo verso e último verso de Gênesis 1 diz, e Deus viu que tudo aquilo que Ele fez era muito bom. Deus é o único ser que tem uma visão perfeita da sua criação. Por que Ele nos ama? Por que João 3,16 não pode ser anulado? Essa é uma verdade absoluta do Evangelho. Porque a graça nos persegue. Porque Deus é o único que sabe quem verdadeiramente nós somos. Qual é o seu nome? Aline. Deus é o único que sabe como verdadeiramente a Aline seria se Adão e Eva não tivessem pecado. Deus é o único que sabe como Anderson seria se Adão e Eva não tivessem pecado. Por isso Ele é furioso em me perseguir, por isso Ele odeia o pecado. Porque o pecado é o único poder que ofende Deus, desconfigurando o que Deus disse que era belo. Deus olhou para o Anderson e disse, uau. Deus olhou para a Flávia, Aline, uau. Aí veio o pecado e deformou ela. Veio o pecado e me deformou. Veio o pecado e te deformou. Então não tem essa que Deus não odeia o pecado, porque o pecado fere a natureza de Deus, ofende Deus, desafia Deus. Por isso que Ele é furioso, dizendo, rapaz, eu fui para a cruz para resolver a tua desconfiguração. Tu se monstrificou. E eu fui para a cruz para te dar o antídoto e tu me insulta. Tu me ofende. Agora você vai ter que pagar sozinho o que você não teria que pagar. Pastor, mas eu quero ver se Deus odeia a gente mesmo. Se não está convencido, Salmos capítulo 5.
Salmos, capítulo 5, verso 5. Verso 3, para ganhar contexto. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei, porque Tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Olha, irmão, olha o acesso ao rema do salmista, dizendo que Deus, por ser um Deus santo e perfeito, diante dele não existe sombra de variação, como disse Tiago. Não existe defeito, não existe treva, não existe, porque Deus recomenda, ordena o nosso novo nascimento, para que a natureza de Deus se torne compatível à nossa, é um dos raciocínios. Porque Deus nos ama, Ele não permitiria a incompatibilidade de natureza, porque isso nos mataria sem querer nos matar. Sem o sangue de Cristo selando e lavando nossa vida, seria impossível nossa habitação eterna com Deus. Morreríamos. O Senhor disse isso a Moisés: nenhum homem pode ver minha face e viver. Vira tuas costas, macho. Quero te matar, não. O Senhor não tem prazer na iniquidade, e nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão na tua presença, e tu odeias todos aqueles que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Então, assim, para todo pecado existe perdão, mas não existe perdão para permanência no pecado, sendo que o perdão já foi dado. Qualquer pecado é perdoável. O que não é perdoável? O antídoto foi dado e os homens querem permanecer doentes. João 1. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Salmos capítulo 11. Verso 1. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugi para a vossa montanha como um pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Tu percebe que o salmista diferencia, né? Está diferenciando. Justo, ímpio. Continuando, verso 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma odeia. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a sua porção. Porque o Senhor é justo. Olha só, irmão. Porque o Senhor é justo, ama a justiça e o seu rosto olha para os retos. Para tudo existe perdão, mas não existe perdão para permanência. Permanecer é zombar. Por que eu sou furioso contra pastores? Não tenta me analisar com humanismo. Pastor, não tem perdão para pastor? Não tem não, irmão. Para pastor safado não tem. Não tem. Eu não consigo ver saída. A Bíblia toda diz. Deus ama a justiça. Como um pastor promotor de vida está produzindo a morte e acha que a graça de Deus vai incluir ele como vai incluir o homem simples, pecador de coisas pequenas, pecador de raposinhas? Como que o Senhor avalia um Anderson Silva
que decidiu se tornar um pregador do Evangelho, e se ele faz isso, mentindo contra Deus, mentindo contra a verdade, destruindo a vida de pessoas, tu acha mesmo? Vamos lá, um pastor abusador sexual. Tu acha mesmo, macho? Mas Deus não ama esse cara? Assim, vamos falar da verdade, da equidade, da justiça? Cadê o amor de Deus por aqueles que foram acometidos pelo mal do pastor? Que Deus ama. Agora, tu tem a capacidade de equacionar mesmo as duas coisas? Uma coisa é o homem sem Deus em pecado. E Deus, com toda a sua graça, dizer: venha. Outra coisa é eu dizer que eu sou pregador de vida. Outra coisa é ser o que eu sou. É estar pregando. Ó o que eu preguei para você, moço. Aí daqui um ano tu descobre que eu sou um pilantra. Tu acha que a mesma graça de Deus que inclui você vai me incluir? Um salafrário, sem caráter, pilantra, que teve a audácia de pregar um sermão forte como esse e não ter caráter. Você acha que diante da verdade que Deus é, a avaliação vai ser a mesma? Mas sabe qual é o problema? Sem Bíblia vocês... pastor Anderson só deu uma puladinha de cerca, não julgueis. A gente não está assim à toa não, irmão. Gigante como um oceano, rasos como uma piscina de criança. E você vai para o texto original hebraico, e ódio é ódio. Deus odeia. Mas Deus odeia com santidade, Deus odeia com perfeição. E não com negatividade. Ele não deseja o mal, mas ele resiste ao mal. Você não pode habitar comigo. O meu rosto santo, perfeito, não pode habitar com aquilo que você está fazendo, não pode habitar com aquilo que você é. Alguém me mandou, e agora para eu encerrar de fato, o texto de 1 Pedro 3, abre lá. Quando eu perguntei, onde que está que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado? Aí o cara falou, 1 Pedro 3,18. Tá bom, vamos ler. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão. E o que o irmão quis dizer com isso? Que, olha, todos somos pecadores, Deus morreu pelos pecadores. Ou seja, Deus ama o pecador, mas só abomina o pecado. Aí eu falei bem assim, macho, para entender um verso tem que ler o capítulo. Para entender o capítulo tem que ler a carta. Para entender a carta tem que ler a Bíblia. Para entender a Bíblia tem que ser amigo de Deus. Não tem como customizar e querer fazer de um verso uma doutrina. Aí você já dá o Hadouken no irmão dizendo, lê verso 12, macho. Que ele veio todo fabuloso, né? Não, verso 18 diz que Deus morreu pelos pecadores. Aí eu falei, vamos ler verso 12. Verso 12 do mesmo capítulo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Por isso que eu disse, se você se acha pecador, em Cristo, no mínimo, você é um pecador top. Porque você tem um semáforo interior. Você pode até pecar, mas você pecou com luto. Você pecou sabendo que você tem que fazer o retorno. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém,
volta o seu rosto contra aqueles que praticam o mal. Ou seja, o texto diz de um apóstolo que o Senhor é favorável a alguns, resistente a outros. O que é isso? Ira, resistência, ódio. E fica difícil querer compreender tudo que foi ensinado com os pastores fofinhos de internet. Então vamos ler, gente. Vamos ler a Bíblia. Vamos buscar, no mínimo, alguns pregadores saudáveis para a gente entender, no mínimo, a nossa fé. A gente quer compreender as coisas pelas emoções. E algo que deveria ser óbvio, a gente cria toda uma dor de cabeça, todo um enigma em volta desse culto, né? Deixa eu ver o que esse mal... Uma mulher foi lá me xingar, vomitou, você é um merda, você é um... Falei... Eu falei, meu Deus, ela assim, ó, você é um pregador do ódio, mas tu pode me odiar. Me xingou todo, porque eu disse, olha, não tem como divorciar o pecado do pecador. Maldito! Canalha! Não, vamos ler só a Bíblia. Eu já disse isso a você. Em 2017 eu fui pregar em Portugal, numa igreja nativa, uma igreja portuguesa. Primeira coisa que o pastor perguntou foi como estava a Mundial e a Universal no Brasil. Falei, tá bem, milionária como sempre. Aqui fechou. Eu falei, sério? Sério. Ele, português, né? Aqui não dá certo, caneco. Eu não sei se caneca é um negócio bom ou ruim lá, né? Tem que descobrir. É bom? É bom, falou que é bom. Ora, pois, caneco, aqui não tem vez. E eu falei, por que não tem vez aqui? Ele disse, porque a média de leitura do português é de 7 livros por ano, no mínimo, caneco. Quantos livros o brasileiro lê por ano? Eu falei, não está lendo nem a Bíblia. Aí, onde que o Edir Macedo vai para Portugal para vender toalha ungida? Óleo, a água benta para refazer casamento. A pedra de Israel. O sal de não sei o quê. A corrente de não sei o que lá. Porque olha só o que o pastor disse. A igreja lotada, eles se reúnem 2 horas antes do culto para ter comunhão, comer junto. Eu cheguei, aí ele falou bem assim, presta atenção, caneco, ninguém vai falar contigo. A igreja é treinada. Só depois da pregação, que vão te julgar. Se tu és um falso profeta ou um verdadeiro pregador. Ninguém fala contigo antes da pregação. Irmão, fiquei lá, assim, ó, solitário, comendo, ó. Tipo aquele náufrago lá, sozinho com o Wilson lá, entendeu? Tipo, rapaz, ninguém falou comigo. Eu falei bem assim, que pressão psicológica, né? Preguei, quando eu preguei, aí os portugueses fazendo fila. Deus te abençoe, que palavra. E ó, é isso. Como eu falei culto passado, crente brasileiro tem marca da mão do povo na cabeça. Não lê Bíblia, tudo é profeta, profetada, monte, nébias, campanha e tal. Bíblia, gente, tudo é verdade. Profecia é verdade, pastor? É. Campanha é verdadeira, pastor? É. Ir para o monte funciona? É assim, não é o monte, é querer encontrar Deus, se esforçar. Uma coisa é, vou orar do sofá. Outra coisa é o crente dizer, eu quero mesmo Deus, então eu vou para o monte. Não é o monte, é a decisão pelo esforço. Então funciona, mas não tem que tornar um enigma esse negócio como um amuleto. Aí os pastores se aproveitam, por isso que eu falei no início, pastor não prega a verdade porque quer o teu dinheiro. Eu sou pastor, macho, há 10 anos. A gente aprendeu a manha de arrancar de vocês tudo que a gente quiser. A gente faz vocês casar, vocês divorciar, vocês dar o carro pra gente, deixar vocês pelados no culto, irmão. E vocês vão embora feliz, vai funcionar. Hoje meu marido volta para casa, vendeu o filho para dar o dinheiro para a igreja.
E só tinha que ler Bíblia, só tinha que conhecer a verdade. O que está escrito lá, dito por Jesus? Conhecereis a verdade vos... Onde que está o misticismo nisso, gente? Mas como você vai conhecer a verdade sem ler? Como você vai conhecer a verdade sem confrontar um versículo com mais 3? A própria Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, Deus é amor. Não, pega mais 3 versículos que afirmam isso de maneira absoluta. Aí você sente uma paz doutrinária. A Bíblia não contradiz a Bíblia. Agora, se alguém levanta uma linha teológica que é contrária, eu perguntei para a pessoa, você pode sustentar essa sua opinião com a pregação que a Bíblia toda sustente, Antigo e Novo Testamento? Então, qualquer pregação precisa ser sustentada, no mínimo, pelos 3 versículos. E não pode colocar Antigo e Novo Testamento em contradição. Uma verdadeira pregação não nega aquilo que já foi dito. Aleluia. Já mudamos o foco, né? Mas é isso. O meu lamento é esse. Você só quer abrir a Bíblia e o povo, não. É Bíblia, não importa o que eu penso, nem o que você pensa, nem o que você... Não, eu não acho assim, não tenho o que achar, meu amigo, a Bíblia falou, a boca calou. Está escrito? Tá. Não está escrito? Não está escrito. Cale-se. Eu e você temos que nos calar naquilo que a Bíblia não nos fundamenta. As pessoas perguntam, pastor, você mudou de opinião? É óbvio, se a Bíblia me convencer. Se a verdade me convencer, é óbvio que eu vou mudar de opinião. Conhecimento da verdade liberta. E a cada dia a gente conhece mais e se torna mais livre no conhecimento e na prática dessa verdade. Eu não sei se você termina esse culto ainda com algum problema em entender isso. Santo e santidade, um são consequentes ao outro. Pecado e pecador, um são consequentes ao outro. Não tem como Deus dar vida eterna à santidade sem dar vida eterna ao santo. E não tem como Deus condenar o pecado sem condenar junto o pecador. É óbvio. Assim, esquece todos os versículos que eu falei. Reflexão óbvia. Se Deus vai dar vida eterna a alguém, seus atos e ele estão juntos. Se Deus vai condenar alguém, essa pessoa e seus atos também estão juntos. Simples. Não tem como Deus honrar a santidade sem honrar o santo ou o santificado. Não tem como Deus condenar o pecado sem condenar junto o pecador. Hitler é o que ele fez. O Anderson é o que ele faz. Você é o que você faz. Jesus é o que ele fez. Paulo é o que ele fez. Somos o que fazemos. Somos o que fazemos. Fiquei bravo porque o meu café esfriou. Deus é bom, irmãos. Deus é bom e fiel. E a sua palavra é verdadeira. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, nós exaltamos e glorificamos o Teu santo nome nessa noite. Tua palavra nos convidando a um novo nível, Senhor, de mudança, arrependimento, comprometimento com a verdade. Eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo os Teus filhos, Senhor. Eu declaro, Senhor, o poder da Tua palavra, daquilo que foi pregado, dando forma, Senhor, ao que pensamos, ao que sentimos, em como vivemos, Senhor. Abençoa o Teu povo, prospera o Teu povo, conduz o Teu povo, Senhor, em um caminho de maturidade, em um caminho de transformação, em um caminho de mudança, Senhor. Que todo sofisma, que toda mentira caia por terra, que o Teu povo fique apenas com a Tua palavra, que o Teu povo fique apenas com aquilo que está escrito. É suficiente para a nossa transformação, é suficiente para aquilo que Deus espera de nós. Somente o que está escrito, somente o que está escrito, nada além
além do que está escrito, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é suficiente, a tua palavra transforma, a tua palavra liberta, a tua palavra foi dada a nós, Senhor, por meio do teu Filho e por meio de todos os pais e profetas, para nossa plena libertação. Repousamos em Ti, repousamos na providência que o Senhor nos deu na cruz do Calvário e aceitamos, Senhor, ser confrontados e convidados pela verdade da Tua palavra a um novo nível de vida. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós fazemos essa oração. Amém. Aleluia. Que Deus seja glorificado em nós e através de nós. Eu queria ler um pequeno texto para a gente poder participar das ofertas, dízimos e doações. No início aqui você viu, essa é a natureza missional da nossa igreja. Tudo que somos, tudo que recebemos, tudo que nós construímos, é para a gente tentar de alguma maneira honrar e glorificar a Deus na cidade. Criar um evangelho que faça sentido não apenas para a congregação, mas faça sentido principalmente para a cidade. Queremos servir. Então, saiba disso. Toda a sua doação, toda a sua oferta, todo o seu dízimo, sustenta o espaço que congregamos, mas nos desafia a cada dia pensar a cidade. Como ser uma igreja relevante para a cidade. Principalmente você que está longe, nos assistindo online, os nossos dados estão aí. Se está sem congregar em alguma igreja, saiba que a igreja que você assiste aqui é uma boa terra e deseja abençoar vidas, praticar um evangelho relevante. Antes de ministrar essa palavra, o André e a Bia hoje estarão vendendo tortas de limão para arrecadar dinheiro para o casamento. Eu quero uma, viu? Torta de limão é nébias. Abençoe esse casal aí, em nome de Jesus. Jó, eu quero ler um texto de Jó. Capítulo 29, verso 1. Jó continuou a falar. Tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Ele iluminava o caminho à minha frente e eu andava em segurança em meio à escuridão. Na flor de minha idade, a amizade de Deus estava presente em meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo. Eu tinha os meus filhos ao meu redor. Meus pés eram lavados em leite e ribeiros de azeite corriam das rochas para mim. Naquele tempo eu ia até a porta da cidade e tomava meu lugar entre os líderes. Os jovens abriam caminho ao me ver. Até os idosos se punham em pé. As autoridades se calavam e colocavam a mão sobre a boca. Os mais altos oficiais da cidade faziam silêncio e refreavam a língua em sinal de respeito. Todos que me ouviam me elogiavam. Todos que me viam falavam bem de mim. Pois eu auxiliava, presta atenção nisso, pois eu auxiliava os pobres que pediam ajuda, e os órfãos que precisavam de socorro. Os que estavam à beira da morte me abençoavam. Eu trazia alegria ao coração das viúvas, era honesto em tudo que fazia. A retidão me cobria como manto, e a justiça eu usava como turbante. Servia de olhos para os cegos e de pés para os aleijados. Era um pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros. Quebrava a mandíbula dos ímpios e de seus dentes resgatava as vítimas. O texto se estende e é um dos textos mais lindos na minha análise das Sagradas Escrituras. Como eu sempre ensino, as obras não salvam, mas elas são evidência de salvação. Você conhece a vida de Jó, o massacre todo. Alguém perguntou essa semana, por que Jó perdeu tudo e não a mulher? Porque vaso ruim não quebra. E Deus falou, vai morrer não, só para parir mais 7 meninos, só para pagar a língua. Brincadeiras à parte. Jó se apegou à sua timeline, seu histórico, seu feed. Senhor, olha quem somos juntos. Olha quem éramos há 20 anos. Olha o que eu fiz para ti. Olha o que tu fez na minha vida. Irmão, isso é forte. Ele dizendo, eu fui. Para o louvor do teu nome, eu fui os olhos do cego.
Eu fui os pés do aleijado. Eu fui o pai dos órfãos. Eu abençoei o quarteto da vulnerabilidade. Eu cuidei do pobre, eu cuidei do órfão, eu cuidei do estrangeiro, eu cuidei da viúva. Tu não podes me desamparar. Para mim, essa é a beleza do caráter doador do cristão. O cristão não dá dízimo, não ajuda o pobre, não oferta, não doa para se tornar. Ele assim o faz porque Deus o tornou. Eu não dizimo para ser amado, perdoado e prosperar. Eu dizimo porque eu fui abençoado, sou próspero. Eu não faço para ser, eu faço porque o sangue de Jesus me tornou. É aqui a raiz de uma prosperidade real. Podemos falar como Jó? Num dia mau, num dia de crise, dizendo: Deus, onde tu estás? Olha a nossa história, Senhor. Como que você pode me desamparar? Olha a mulher atribulada que eu tenho. Olha esses amigos da onça aqui que eu tenho. Como que eu vou viver na desgraça? A nossa vida juntos, meu amor por ti, teu amor por mim, construir uma história linda. Olha o lastro social, olha quantas pessoas foram abençoadas pela nossa aliança. Eu não posso estar na morte para sempre. Eu não posso estar dessa maneira para sempre. O Senhor precisa fazer justiça porque eu te amo. Porque tu sabes que nem no dia da minha prosperidade eu me esqueci de ti. É aqui que está a beleza do negócio. Não fazemos para ser. Fazemos porque Jesus nos tornou. Fazemos porque Jesus está fazendo. Fazemos porque somos parceiros de Deus. Eu falei isso aqui domingo passado, né? O quarto filho, Estevão, nasceu há um mês mais ou menos. Graças a Deus, o primeiro filho que nasceu com plano de saúde pago. O primeiro público foi uma tribulação. O segundo público, tribulação. O terceiro quase nasceu no particular. Mas 2 meses faltando para o parto, quebrei e não consegui pagar. Público de novo. E eu falei, aleluia, meu Deus, assim. Eu falei, Keila, se tu quiser o quinto, eu não vou deixar cancelar o plano não, viu? Porque assim, ó, pensa top das galáxias, moço. Sim, a gente esteve na Ceilândia, Itaguatinga, a Gamib foi o melhorzinho. Agora Ceilândia, meu irmão, eu olhava para aquilo dizendo, rapaz, caba frouxo eu fui, hein? De não conseguir fazer o negócio direito. De fazer o negócio funcionar. Mas mesmo diante da nossa tribulação, eu não tinha plano, não tínhamos plano. No meu feed apareceu que um pastor estava com a esposa internada e ela podia perder o bebê e ela precisava fazer o parto particular. R$6.000. Eu nem lembro, mas talvez foi isso que fez com que eu não pagasse meu próprio plano e o plano da Keila. Peguei os R$6.000, transferi na hora. Tá. Quando eu postei que a Keila acabou de parir, um dos comentários foi da mulher do pastor, dizendo, pastor, eu mandei uma singela contribuição, 50, R$100, obrigado. É uma maneira de agradecer que o Senhor pagou o meu parto alguns anos atrás. É nessas horas que você senta e você glorifica a Deus, dizendo, graças a Deus eu não lembro, não fiz contabilidade, não me sinto santão por causa disso, mas é isso que Jó está dizendo. Deus, tu não pode me abandonar. Quando tu me prospera, eu sirvo. Quando tu me prospera, eu abençoo. E eu falei bem assim, meu irmão, minha mulher sofrendo na Ceilândia, eu paguei o parto da mulher dos outros. Aí vem o Espírito Santo dizendo, isso é evangelho, é dar honra ao outro. E eu, caramba, bicho, graças a Deus, nossa, bicho, eu fiz isso, eu paguei meu parto, tenho vontade de dizer, mas não paguei o meu. Minha mulher querendo me matar, que o plano cancelou. Evangelho é lindo, irmão. Evangelho é lindo. Nunca perca a oportunidade de honrar Jesus com as suas finanças. Mas não seja hipócrita e nem caia no engano de falsos pregadores dizendo que 100 por 1, você vai comprar a Hilux, você vai comprar o Porsche. Vai não. Dízimo não é para você enriquecer. Dízimo é para você honrar quem te deu vida.
Quer enriquecer? Trabalhe. Tem princípios de prosperidade no reino? Óbvio que tem. Honrar a Deus com a finança, faz Deus abrir portas? Faz. Mas a gente não faz para enriquecer. A gente faz porque nós amamos o nosso Deus e é uma maneira de agradecer o que Ele fez por nós. Amém? Posso abençoar a sua vida? Deus, Senhor, nós oramos pela vida dos irmãos. Que o Senhor receba o dízimo e o dizimista, a oferta e o ofertante, a doação e o doador. Prospera o teu povo, coloca a tua mão de graça, Senhor, cumprindo na vida do teu povo os princípios bíblicos de prosperidade na tua palavra. O Senhor disse que existe distinção entre o ímpio e o justo, entre aquele que obedece e aquele que não obedece. Recebe o nosso amor, mas também nós pedimos, Senhor, na tua graça, que prospere a nossa vida, que abra portas de prosperidade em nosso favor. Alegra o teu povo, porque a tua palavra diz que tu dá semente àquele que semeia. Tu dá semente àquele que semeia. Pedimos ao Senhor, na graça do Senhor Jesus, que nos abençoe, que receba o que nós ofertamos hoje a ti e abra portas de prosperidade para o louvor do teu nome. Amém. Pode trazer sua oferta, seu dízimo. Se você quiser fazer isso de maneira eletrônica, você pode fazer também por meio do seu cartão, tá? Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. A gente se vê domingo.